agora, meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Ela está aqui, já chegou. Bem, amigos, falamos ao vivo, em definitivo. Ela chegou e também chegaram as férias escolares. E muitos pais já estão se perguntando como entreter as crianças sem deixá-las grudadas em telas o dia todo, né? E o Boa da Pan recebe hoje ela, educadora parental, para trazer dicas, reflexões e alternativas saudáveis a esse período. Então, o Boa da Pan recebe ela com muito carinho. Vem pra cá, nossa educadora parental, Carol Binha! Essa fera aí, meu! Olha só, seja bem-vinda, Carol. E você é sócia aqui, né, Carol? Obrigada. Eu quero ficar sócia, ainda não sou, mas é a segunda vez que eu venho aqui. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Ô, Carol, obrigado. A primeira vez que a Carol passou por aqui, ela conversou com a gente sobre o comportamento do adolescente que tava no hype, aquela série, né? Adolescência, né? Exatamente. Na Netflix. E falou muito sobre isso. Foi um programa muito legal. E hoje a Carol voltou aqui pra falar sobre a questão das férias, né? Porque não adianta, né? Eu falo isso, tenho problema nenhum em falar, porque a gente tem que achar coisa pra fazer com o filho pra ele não cair na tela, né? Então, é difícil. Ontem eu levei de manhã, 10 da manhã, o Vicente tava numa tirolesa. Bom. Juro pra você. Sério? 10 da manhã tava numa tirolesa e o bicho suava, assim, ó. Tanto que ele dormiu ontem muito cedo. Então, assim, cada dia nas férias a gente tem que achar alguma coisa pra fazer. E é difícil, né, Carol, evitar a tela, né? Hoje em dia, com tanto acesso, né? É difícil demais. Eu também falo, não só como educadora parental, mas como mãe de 2, né? Então, eu tenho o Ber, que tem 12, vai fazer 13. É uma faixa etária difícil, você sabe, né? E a Gabi tem 9. Então, eu também tenho 2 filhos em férias. O grande desafio nesse momento é que nós não estamos em férias, né? Nós estamos aqui todos trabalhando, muitos ouvintes com certeza também, né? Então, a melhor saída seria estarmos em férias também. Mas na vida real não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Principalmente durante todo o período das férias deles, né? Que normalmente dura entre 2 e 4 semanas nas escolas. É desafiador mesmo. Mas é importante que a gente lembre que é o nosso papel de pai, de mãe, de responsável, né? Que a gente esteja atento aos nossos filhos, né? Então, a telinha ali, principalmente o celular, né? Ela oferece ali um mundo para os nossos filhos e muitas vezes a gente acaba até terceirizando um pouquinho as relações e deixando eles muito na tela. Não é indicado por nenhum órgão de saúde, né? O tempo de tela, existe um parâmetro, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um parâmetro de uso de telas, de tempo de tela, mas independente do tempo de tela, a gente entender que essa é uma infância que dura muito pouco, 10, 12 anos, né? São só 10, 12 verões, 10, 12 férias de julho. É desafiador, sim, mas esse é o momento que eles gostariam de ter mais conexão com a gente. Então, a gente vai precisar se esforçar um pouquinho para oferecer isso para eles, né? Nos tempos livres que tivermos, né? E usar outras estratégias que a gente vai conversar aqui hoje para que a gente ofereça outras alternativas mais saudáveis a eles. Boa. Ô, Carol, e pensando que tem um pessoal que de fato tá entregando a tela na mão da criança, às vezes, sei lá, sentindo que não tem opção, mas que tá entregando. Quais seriam os imediatos, assim, os principais riscos desse excesso de telas agora? Então, eu gosto de dizer assim, gente, como eu trabalho com isso, trabalho estudando o cérebro, trabalho atendendo famílias, eu às vezes acho que todo mundo sabe os perigos que as telas têm para as crianças e para os adolescentes, né? E eu sei que não é bem assim. Mas fazendo uma comparação, antigamente a gente ficava com medo, né? Os pais ficavam com medo que os filhos fossem pra rua. Porque é na rua que essa pessoa, né, aquela criança pode ser atropelada, pode conhecer alguém, pode, né, ser influenciado, é lá que estão as drogas, os maus contatos, as más influências, né, que se chamava. E agora, a gente tá com uma falsa sensação, né, uma ilusão de que tá tudo bem com os nossos filhos, eles estão protegidos, afinal de contas, eles estão aqui. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, meu filho é super tranquilo, ele tá aqui do meu lado, ele tá aqui comigo trabalhando, ele tá aqui em casa, ele quase não sai. Quando a gente tem um aparelhinho desse tamanho aqui, né, com acesso a esse mundo de coisas ruins,
e boas, né? Todas misturadas, a gente tá deixando o nosso filho com muito mais perigo do que se ele estivesse na rua muitas vezes, porque ali tem muita má companhia, tem muito, né? Então, eu gosto de fazer esse paralelo só porque vira e mexe a gente tem essa sensação ilusória de que eles estão protegidos por estarem em casa. Mas se eles estão com o aparelhinho na mão, ou com o YouTube na telona também, eles não estão protegidos e a nossa função é protegê-los, né? Então a gente precisa estar atento a isso. E aí o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, até respondendo a pergunta, né? Que outras coisas que podem acontecer, né? Risco de todas as doenças oculares, né? Hoje a gente já tem mais miopia, por exemplo, em crianças cada vez mais novas. A gente tem risco postural. Então, essas questões físicas, a gente tem muito comprometimento já. Quase todos os médicos vão trazer essas questões, esses riscos físicos. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui os riscos também mentais e emocionais, né? Essas crianças cada vez mais próximas à tela, elas estão cada vez mais se conectando com o mundo virtual. O algoritmo é maravilhoso nesse caso, ele puxa a atenção daquela criança, ele só entrega o que essa criança quer. Ele puxa a nossa, né? Imagina. Totalmente. A gente não tem discernimento, né, para parar muitas vezes, né? A gente pega para usar rapidamente o celular para responder algo, de repente a gente sente que foi sugado e tá ali há 40 minutos e a gente não se deu conta. E é preciso lembrar, né? O cérebro das nossas crianças e adolescentes ainda está em desenvolvimento. Né? Essa área aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pela, a gente chama de controle inibitório, é como se fosse o nosso freio emocional, a gente conseguir pensar antes de agir, né? Essa área aqui do nosso cérebro, ela tá em formação quando a gente é criança e adolescente ainda. Isso só vai estar completo, né? Totalmente maduro lá próximo dos 24, 25 anos. Nossa. Então, o que eu quero dizer? Ia ser muito bom. Isso. O que eu quero dizer com isso? Que nós, adultos, mesmo com muita dificuldade, nós somos neurologicamente capazes, né, de ter esse freio, de dizer, puxa, isso aqui tá fazendo mal pra mim, eu acho que eu não vou ficar com esse celular aqui o tempo todo, não vou ficar assistindo série loucamente o tempo todo, tá afetando o meu sono, por exemplo, né? E a criança e o adolescente também, apesar de ser grandão aqui do nosso lado muitas vezes, meu filho é maior que eu, eles realmente são imaturos. Quando a gente fala, ele é muito imaturo, sim, o cérebro deles é imaturo, eles não têm condição, né? A gente tá esperando, veja como é uma expectativa irreal, né? Que eles vão ali falar assim, poxa, eu acho que tá sendo demais pra mim, eu acho que tá sendo muitos filminhos aqui, muitos shorts do YouTube, eu acho que tá me fazendo mal, eu vou agora fazer uma caminhada e vou me alimentar melhor, né? A gente espera algo deles que eles não têm pra entregar, né? Eles não têm essa maturidade, então quem vai ter, né? A gente tem uma indústria milionária aí chamando eles. A gente tem uma sociedade adoecida que vivemos hoje, totalmente enlouquecida, que trabalha loucamente em que nós estamos. E no meio disso a gente tem crianças e adolescentes ali que estão com uma telinha, né, na mão, com seus cérebros imaturos, e que a gente precisa assumir o nosso papel de pai, nosso papel de mãe, de responsável, né, de quem vai ter que dizer alguns nãos, vai ter que dizer alguns sims para poder dizer esses nãos, né? O que é isso, dizer alguns sims também, né? Equilibrar, né? O que eu vou dizer sim para essa criança, porque parada ela não vai ficar, gente, né? Às vezes a gente entrega o celular e com o celular ele fica parado. Sim. Mas com seu tiro, ele quer cozinhar, e aí a gente também não quer que ele cozinhe, daí ele quer brincar, mas aí a gente não quer que ele suje, aí ele quer ir lá fora, mas daí a gente diz que tá frio, daí ele quer ir na casa do amigo, daí a gente diz que não dá. Daí quer ir na casa do amigo tem que desamarrar, né? Pelo amor de Deus, né? Mas eu acho... Não vai soltá-la. Mas eu acho que antigamente também, pelo menos, tinha um diferencial que era... A gente assistia na TV, não tinha a tela do celular, por exemplo, pra estar, né? E eu acho que tinha o horário também, né? Que também era um pouco diferente do que é hoje em dia. Tinha horário. Porque você sentava na frente da TV lá pra tomar um café e comer alguma coisa e tal, e assistia o desenho e acabava 10 horas da manhã, começava a passar outra coisa e acabou. Porque o desenho só ia ter de novo na TV no dia seguinte, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Você pegava vendo Cidade Alerta. Exatamente, não tem porquê, né? Aí você ia fazer outra coisa. Eu acho que hoje em dia o diferencial é esse também, né? Que eu acho que fica mais prejudicial porque o desenho tá ali 24 horas por dia. E vocês percebem que os conteúdos vão ficando cada vez mais curtinhos, né? Pra essa produção dessa dopamina, né? Que é esse prazer que a gente sente, dessa recompensa, né? Essas coisas engraçadas, curtinhas o tempo todo, né? Essa criança
criança que antes, na nossa época, você tá trazendo ali, a gente tinha que esperar o horário que vai passar o desenho, né? É naquele horário, se você perder, não tem mais aquele desenho, né? Então, a gente tinha essa espera, a gente tinha intervalo comercial, né? Que a criança também tinha que esperar. Então, a gente tinha isso, tinha naquele horário só que tinha uma programação infantil, depois eu acabava que, o resto não é interessante, eu vou ali pra minha vida, né? E hoje não, hoje a gente tem vídeos o tempo todo, o próprio YouTube e o Netflix, todos os algoritmos de todas as plataformas vão trazer sugestões para a criança de coisas que ela tá percebendo que a criança gosta. Então é natural que ela não vai querer sair dali. Né? Isso é importante a gente saber, é natural, assim como a gente, talvez se pudesse, também ficaria ali o tempo todo consumindo esses conteúdos e dando risada e ficando ali, é quase que dopada mesmo, né? Daquele conteúdo extremamente viciante, que hoje muitos estudos já comparam com drogas pesadas mesmo, né? Esse efeito no cérebro. Então, algumas dicas muito simples, inclusive, sobre isso que você trouxe, filmes maiores são melhores do que vídeos menores, né? Melhores do que vídeos menores. Então, ir ao cinema com o meu filho, né? Que é uma tela também, é maravilhoso. É tempo de tentar fazer isso, né? O Fernandinho falou, né? Que vai hoje assistir. Isso é maravilhoso. Isso. Boa. Por quê? Porque é algo que eu tô fazendo junto com a criança e é um filme que tem começo, meio e fim, né? Então, é redução de danos, né, gente? Não é a gente achar que agora também a gente vai quebrar todas as telas ao nosso redor, né? A gente não tem como, a gente vive nesse mundo, né, com muita tecnologia, a tecnologia é muito boa, mas a gente ter alguns recursos. Então, a criança quer assistir na sala, é melhor do que no quarto. Por quê? Porque eu consigo ter algum tipo de acompanhamento. Tela maior, melhor que tela menor, porque eu consigo passar pela casa e ver o que a criança está assistindo. Sem fone, é melhor do que com fone, porque com fone eu não consigo acompanhar o que a criança está falando, com quem ela está falando, o que ela está ouvindo, né? Então são várias dicas assim pequenas, mas que acabam sendo melhores, né? Mesmo no YouTube, é melhor o Kids do que o YouTube normal. Programas que sejam numa tela mais assim com um grupo de pessoas, né, que interajam, é melhor do que sem interação. Então a criança ali o tempo todo na tela sozinha, ou eu chamar um amiguinho para eles jogarem FIFA, por exemplo, é outro tipo de experiência. Eles vão conversar, eles vão trocar. Então a gente não tá querendo, né, quando a gente traz essa temática aqui de férias, pelo amor de Deus, né, Carol, não quero falar sobre isso, o que eu vou fazer então, né? Que a gente pelo menos foque no nosso papel, em primeiro lugar, que é nosso, que a gente não pode delegar para eles, né? E segundo, que de repente a gente tente reduzir danos, tentando trazer opções menos ruins, né, para aquela criança, para a relação dela com a família. Olha só, hein? Que baita papo hoje com o Carol Binhame. É tipo o inhame da batata, com B no começo. Eu já tô assim, explicando assim, que facilita. Tava gripado quando foi batizado. Carol Binhame hoje, ela tá aqui com a gente pra falar sobre o uso de telas, ainda mais nas férias, que não é fácil. Então manda aí a sua pergunta no WhatsApp do 3501-1039 e também lá no YouTube. Tem pergunta no YouTube e a gente já vai falar mais sobre. Vamos lá, apenas no YouTube, youtube.com/biriribororó. Isso aí tudo bem, mas isso aqui não. O fone de ouvido não funcionar, beleza. Agora o papel aqui não pode. Meu Deus. Tomar banho, meu. Enfim, gente, tudo pela natureza. Olha nela, cara. Estamos hoje com o Carol Binhame. Ele demorou pra arrumar, né? Mas sabe o que é? Ele é intrometido. Ele foi trocar a tua câmera pela do convidado. Já tinha deixado pronto o negócio. Troquei nada, aqui, trocou, voltou hoje. Sim. Troquei nada, só botei a live no ar. Querido, nem mexi no BMX. E aí... Aqui tava as duas câmeras viradas pra cá, você acredita? Enfim. Pessoal do jornal. Não vejo a hora também desse jornal ir pro outro estúdio. Filha falando, não vejo a hora de acabar esse jornal. E pra outra emissora, né, cara? Vamos aqui, ó. Estamos apenas no YouTube. Carol, temos uma pergunta de Evanson Ferreira. Inclusive, por sinal, ele é meu contador, hein? A partir de agora, chato pra quantos aninhos podemos liberar a tela para a criança? Não, ele é gente boa, não fala até o teu lá, que só atende o telefone das 2 às 5 da tarde. Cara, não tem nem o WhatsApp, o contador do Zico. O contador do Zico. Mas, Carol, a partir de quantos aninhos pode liberar a tela para criança?
Olha, eu digo que liberar, com o que a gente entende que é liberar, a gente não deveria liberar nunca, né? Em que sentido? Liberar do tipo, fique sem acompanhamento, sem supervisão, fazendo o papel como se fosse de um cuidador, né? Que a gente acaba, todos nós fazendo isso em algum nível, né? Isso a gente não deveria fazer nunca e até nem na adolescência, na verdade, né? O TikTok mudou a classificação, o Instagram mudou a classificação recentemente para 14 anos, né? O uso de telas hoje já está sendo muito trazido que seja, né, o celular mesmo, a partir dos 14, né, muitos movimentos trazendo isso já, a partir daquele livro até da geração ansiosa, enfim, que a partir dos 14 anos, o uso do smartphone. Então, na verdade, liberar no sentido de deixar a criança sozinha naquele aparelho eletrônico, com internet, enfim, a gente não deveria fazer nunca, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem algumas informações com relação a tempo de tela, né? Nunca antes dos 2 anos, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, e depois eles colocam uma classificação que varia entre 1 a 3 horas, a depender da faixa etária, né? Na infância e na adolescência. Eu acho que, para além disso, né? Porque eu sei que daí esses dados, às vezes, a gente olha para essas informações e fala assim, né? Puxa, nem isso aí não é para mim, isso é coisa para quem não tem o que fazer, porque coisa eu de que tô Rodrigo aqui... Hilbert, gente que tem tempo. Gente que tem tempo, então... Para a gente tentar trazer para nossa realidade, a gente tem que entender que a criança precisa do quê? Vamos inverter a pergunta, né? O que uma criança precisa? Ela precisa de um cuidador, né, que esteja ali atento às necessidades dela, que seja consciente e que seja disponível emocionalmente também, não só fisicamente. É isso que uma criança precisa. O que essa tela acaba ocupando muitas vezes na vida dessa criança? O papel desse cuidado, né? E é isso que a gente tem que cuidar, dá né? Atenção, né? Sim. Exatamente, porque o que a gente precisa, gente? Conexão. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer que gostem da gente, né? Isso até a fase adulta, né? Nós queremos, eu quero que vocês gostem de mim, todo mundo fica cuidando, eu quero que o ouvinte goste de mim, a gente quer isso até na fase adulta. Nós somos, né, no nosso desenho original, que a educação positiva traz muito esse pensamento, né? Nós nascemos para viver em comunidade. Nosso desenho original é para viver em comunidade. Então, o que a criança busca? Conexão. Com quem? Com as pessoas. Com quem? Com a família, com esses cuidadores. Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso para ver como a gente está doido, né? Fora da casinha, nos dias atuais, né? E entender que às vezes aquela tela tem feito este papel na vida da criança. E isso é um problema. Se a tela está sendo usada para isso, né? E acaba sendo muitas vezes, isso é um problema. Porque aí ela quer conexão, na ausência da conexão com esses seres humanos aqui da minha família, eu pertenço aonde? Eu pertenço a esse canal de YouTube, eu pertenço a essa comunidade aqui que joga esse jogo comigo, eu pertenço, né? Então, a gente precisa entender que o que eles estão buscando é conexão, mas eles podem encontrar tanto nas relações verdadeiras conosco, né? Quanto nas relações não tão legais nas redes e no celular. Olha aí, hein? Vamos para o FM continuar. Vamos. Tá respondido então, Evanson. Tá aí, hein? O problema é seu. Ai, nem me fale. Meu Deus, chegou o negócio. Chegou ali. Vamos para o FM. E hoje, Carol Binhame está aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Estamos falando sobre as férias da criançada e o tema central é o uso de telas. Meu Deus. Não é fácil, né, Carol? Os pais devem estar ouvindo o programa. 2 dias de férias, a galera já tá maluca. E olha, gente, é difícil, né? Então, assim, se você não aproveita o tempo de qualidade... É que sabe o que acontece? Eu penso assim, não sei se vocês dividem a mesma opinião. Vamos lá. O mundo mudou muito, né? Então, assim, nós temos hoje esse raio de streaming, né? Que tem tudo ali a todo momento, né? A OTT, ali, aquelas coisas ali, on demand, né? Que você, né, sob demanda e tal. E aí, a nossa vida, o nosso estilo de trabalho, ele não acompanhou tudo isso. Porque hoje em dia, eu não tenho não só a sensação, mas a certeza que a gente trabalha muito mais que antes. A gente fica muito mais tempo fora de casa do que antigamente, que eu lembro isso até hoje. A minha mãe foi uma gênia, porque ela conseguiu fazer o trabalho dela
junto ali, ela montou um restaurante na frente da casa, né? Então e eu comecei a trabalhar com ela, né? Então a gente tinha um tempo juntos muito maior, mas eu tava lá trabalhando com ela, né? E hoje eu vejo, e eu digo isso por mim, a gente fica muito mais tempo fora de casa. E quando a gente tem um tempo de qualidade, é muito pouco, né? E às vezes as crianças, elas não estão na escola, elas estão em casa, mas também a gente também não tá, daí tá com alguém, e é muito difícil, né, conseguir conciliar, achar uma solução pra isso, né? É muito difícil, porque não deveria ser assim, né? A gente está contra o nosso desenho original do ser humano mesmo, né? Contra a nossa natureza, né? Existe um provérbio africano que ele fala, né, que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Então, esse senso de comunidade que a gente foi também perdendo, né? Então, hoje, a gente não tem tanto contato com a natureza, a gente está cada vez mais isolado, né? A gente fala que está cada vez mais conectado, mas de forma online, né? Sim. Não com as relações. A gente mal sabe o nome do nosso vizinho, a gente não tem rede de apoio muitas vezes. Nossa, né? Falou tudo, né? Hoje em dia a rede de apoio, porque, assim, hoje as avós de hoje, os avós, tios, tias, são muito diferentes de antigamente, né? Porque, não, a Carol falou uma real, e esse ditado, esse pensamento, esse provérbio, ele faz muito sentido, porque eu lembro que na minha infância, meus tios, tias, avós, todo mundo morava muito perto um do outro. Então, assim, a gente vivia solto, né, no quintal, né? Imagina, tinha quintal naquela época. Hoje em dia é difícil achar uma casa que tenha isso, a não ser ali um espacinho para secar roupa e tudo mais. Então, era muita gente em função da criação das crianças, e hoje em dia não, né? Exato. Então, a nossa natureza é essa comunidade, né? É o que a gente chama na educação positiva de ninho evoluído, assim. A gente foi tentando adaptar, mas a gente chegou num ponto, gente, em que a gente não conhece mais o vizinho, que a gente não tem rede de apoio, que essa criança precisa ficar num eletrônico dentro de um apartamento, né? Cada um dentro da sua caixotinha ali, né? Isso foi agravado muito até na pandemia, né? Então, até falo sempre que não dá para falar de uso de tela sem lembrar que nós demos essa tela ali na pandemia para essas crianças, foi necessário dar, né? Então, enfim, hoje a gente vive muito longe do que seria o ideal, né? Isso já traz muito adoecimento para todos nós. O SUS tem um dado que crianças a partir de 10 anos, né, crianças e adolescentes, os índices de ansiedade já superam os índices dos adultos. Uau. Então, hoje nós já temos, um dado de 2024, é o último dado desse tipo do SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, né, que já temos mais crianças com ansiedade diagnosticada, né, medicamente ali, do que adultos. Então, isso demonstra o quanto nós estamos adoecidos mesmo enquanto sociedade, né? Então, essa rede de apoio, a gente precisa ter essa noção, porque às vezes a gente acha que é só a gente, sabe? Essa informação não é para trazer necessariamente culpa, desespero e paralisação, né? Afinal de contas, somos os adultos, nós precisamos tentar fazer a diferença na nossa microsociedade, que é a nossa casa, a nossa família, né? Mas a ideia de trazer isso é para entender como a gente precisa tentar se aproximar minimamente disso. Então, tentar levar essa criança para a natureza, né? Tentar levar nos parques. Aqui em Curitiba a gente tem essa possibilidade, muito parque, muito bosque público, gratuito, né? Que é mais possível para todos, né? Então, tentar criar, eu brinco que existe uma expressão que é essa rede de apoio, e eu brinco que rede é algo que precisa ser tecido também. Nós precisamos, enquanto adultos, tentar tecer essa rede de apoio para os nossos filhos. Enquanto a gente também achar que nós seremos suficientemente, né? Seremos suficientes nessa relação com os nossos filhos e vamos conseguir suprir, a gente vai se adoecer e adoecê-los também, né? Então, como que a gente tece também essa rede de apoio? Como que eu fico mais próximo do meu vizinho, conheço outras pessoas, né? Porque também a gente vive num medo que ninguém presta, ninguém serve, ninguém... E aí isso isola cada vez mais a gente, né? Tem muita gente boa, tem muita criança, talvez o teu vizinho tenha uma criança que ele esteja sofrendo também e vocês possam, né, se conhecer e você possa entender se de repente teu filho pode ficar um pouquinho com ele e o dele um pouquinho com você, né? Então, enquanto a gente não tiver essa noção de que a gente de fato não tem como nas nossas vidas oferecer tudo que essa criança precisa, a gente vai sofrer ainda mais, né? Então, eu crio muito na minha família mesmo e nas famílias que eu atendo, eu falo muito sobre isso.
isso, né? O quanto a gente também não precisa jogar essa responsabilidade inteira pra gente, no sentido, a responsabilidade é nossa, tá, gente? Quem tem que tecer é a gente. Mas eu digo no sentido da gente, de repente, ter outros grupos, né? Convidar amiguinho da sala pra ficar lá um dia, e aí eles brincam. A gente também se policiar pra ter esse tempo de qualidade, se cuidar emocionalmente pra estar bem emocionalmente para eles, minimamente. Aí vem até o autocuidado, né? Eu falo muito para as mães que normalmente nessa época de férias param de fazer atividade física. Agora eu não posso. Eu falo, não, é agora que você tem que fazer para que você esteja bem emocionalmente, para que você consiga entregar algo para ele, né? Para essa criança. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter consciência, a gente precisa criar estratégias, né? A gente precisa ter rede de apoio e a gente precisa reduzir danos e estar minimamente mais conectados com os nossos filhos. Boa, excelente. Doideira, né? Agora me pintou uma dúvida, o negócio da idade aí me pegou. Minha filha mais nova tem 10 e esse ano ela foi apresentada às telas, porque por incrível que pareça, a escola acabava usando, né, para trabalho, essas coisas, e aí ela tem. Entendi. Eu queria saber, porque eu notei isso, mas essa é uma opinião meio que só minha lá em casa. Vamos lá. As telas interferem no humor da criança também, às no vezes, sono dela? Totalmente. Olha aí. Totalmente. Você lá em casa. Porque eu tô falando, olha, o comportamento dessa criança por causa dessa tela. Gente, o comportamento é só sempre a ponta do iceberg. Sempre que a gente perceber comportamentos desafiadores dos nossos filhos, né? Voadora. Não. Sempre que a gente percebe comportamentos desafiadores, né? Então, o mau humor, a agressividade, né? Outras coisas que a gente possa trazer. Eu odeio criança que questiona. Questionadora, qualquer coisa. Eu odeio a criança, então, na verdade, né? No caso, eu odeio a criança. Eu acho que sim. Porque a criança vai questionar, enfim. Então, sempre que a gente tem comportamentos que a gente percebe que estão desafiadoras ou que mudaram, a gente sempre tem que investigar aqui a raiz que sustenta essa pontinha desse iceberg, né? O que pode ser que seja a causa disso? O que esse comportamento me conta, né? O que mudou na rotina dessa criança, né? As telas impactam muito no humor. Elas vão, percebam com a gente, eu tô aqui, eu larguei o celular, eu tô aqui tentando me conectar com este momento, já desde antes de entrar, eu já tô ali querendo estar aqui presente, porque eu sei que o celular me tira desse lugar. Todos nós, né? Claro. As crianças, elas estão assistindo e cada vez mais cedo. Quanto mais cedo, o cérebro mais imaturo para lidar, né? Elas ficam assistindo esses videozinhos de rápida recompensa, né? Produção de dopamina, eu morro de rir, daí vem outro, e é maravilhoso, porque só aparece coisa que eu gosto, né? Porque o algoritmo, ele vai me entregando só o que eu gosto, e de repente, eu viro para esse mundo real aqui, que é lento, que é muito mais devagar do que isso, né? Que eu preciso me comunicar, que eu preciso interagir, que tem regras, que não é tudo que eu gosto, né? Então eu começo a ficar bravo com isso, né? Por quê? Porque ali é mais fácil mesmo. Nós entregamos uma realidade ali muito fácil na mãozinha dessa criança e de repente isso me faz falta, porque, poxa, é muito chato isso. E é chato mesmo às vezes, né? Vamos falar aqui entre nós. Sim. É chato, tem muita coisa na nossa vida que é chato mesmo e a criança, ela vai reclamar, né? Puxa, você me deu um negócio aqui que é maravilhoso, eu não quero mais agora essa vida real aqui, né? Então, nessa tentativa da gente ir diminuindo o uso de tela e substituindo por conexão de verdade, eu sempre falo que a gente tem que entender e esperar, isso é um comportamento esperado, que eles vão reclamar, né? Não podemos esperar que eles não vão. Eles não têm cérebro maduro para olhar para mim e falar assim, ai, pai, é verdade, realmente, né? Eu acho que eu vou ficar menos, acho que eu nem quero mais, né? É difícil que isso aconteça, né? O diálogo precisa acontecer, a gente precisa conversar. Com essa idade, já dá pra gente conversar sobre como faz mal. Hoje eu aprendi tal coisa, eu também tenho dificuldade, filha, por isso que a gente vai ter que ter agora um controle de tempo, por exemplo. Ou, puxa, eu percebi, você percebeu, filha, que hoje eu gosto muito de trabalhar com pergunta, principalmente nessa faixa etária, né? Você percebeu também, filha, que desde que você tá com o celular, parece que você tá com um pouquinho mais irritadiça, mais brava, mais mal-humorada, mais insuportável? Você percebeu isso? Às vezes a gente pode até dizer assim, puxa, eu também percebo, porque às vezes quando eu tô resolvendo uma coisa e eles aparecem, né, eu também
estou ali e fico meio brava, né? Porque eles estão me interrompendo um negócio que eu tô aqui na minha vida paralela, né? Afeta normalmente sono também. As crianças começam a ter mais dificuldade de dormir, principalmente se assistem muito próximo ao horário de dormir. Nosso também, tá, gente? Nosso sono também é muito afetado pelo uso de telas, o celularzinho, enfim. Então, esse convite que fica a reflexão de todos nós é a gente olhar também o nosso uso, né? Com os maiorzinhos a gente pode conversar mais abertamente sobre isso, não com a expectativa de convencer, de esperar que eles entendam, de esperar que eles concordem, né? Não é porque meus filhos são filhos de educadora parental e eu falo tudo isso, eu estudo tudo isso, que eles não reclamam. Né? Eles sabem, eles reclamam e eles não querem ficar sem o celular, né? Ficar sem a droga, ficar sem o chocolate, ficar sem a cerveja, ficar sem tudo isso que nós adultos não, né? Mas comparando com o nosso mundo, comparando com o nosso mundo, é mais um vício. A gente não quer ficar longe dos nossos vícios, né? Esses nossos vícios, a tela. Incluindo a tela, claro. esses vícios, eles nos anestesiam, né? E por que a gente tá precisando de anestesia, né? Aí que mora essa questão. A gente precisa olhar pro que tá ali nessa base desse iceberg, né? O que esse comportamento me conta. Olha, hoje, Carol Bignami esclarecendo muitas coisas aqui no Boa da Pan. Dá uma olhada na casa da Carol Bignami, que estão tomando cerveja. Só os adultos. E você tá aí com a gente no nosso YouTube, vai lá. A Dina Lopes, que maravilha ver a Carol no Boa da Pan de novo. Quem mais tá por aqui comentando? O Valdecir Vieira também tá por aqui. Temos ainda a Paula Ivanque. Carol é maravilhosa. Cris Duzo, Carol é maravilhosa. Você participa aí com a gente, manda a sua mensagem, faz a sua pergunta. Gente, não é fácil, a gente sabe. Não é nada fácil, mas você também Quando não que pode... entra cinta, eu quero perguntar. Mas você não pode se deixar vencer, né? Tem que insistir, né, Carol? Não tem como, né? Não, a gente não pode desistir. Né? Eu tenho ouvido muito essa frase, tanto dentro das escolas, quando eu atendo, quanto com as famílias, né? Ai, Carol, já desisti, já falei muitas vezes, então eu já desisti, né? Não é só sobre um processo de consciência, né? Vamos lembrar que mesmo só o processo de consciência, eles ainda não conseguem ter o nível de consciência que nós temos, né? Então, eles estão com o cérebro em desenvolvimento. E mesmo que fosse só uma questão de consciência, né? A gente também, a gente sabe que beber água faz bem e a gente tem dificuldade em beber a quantidade que a gente acha que precisa. A gente sabe que se exercitar é importante e nós não nos exercitamos a quantidade que nós precisamos. Nós sabemos que comer comida gordurosa faz mal e açúcar em excesso também, e nós também comemos. Então não é só uma questão de conscientização, né? A conscientização ela é muito importante, mas a gente precisa entender que é um cérebro imaturo e é uma droga poderosíssima que vicia. Né? Então a gente precisa entender qual é a dosagem dentro da nossa família e sempre entendendo assim, é meu papel, vou repetir de novo, eu sei que ele não vai gostar muitas vezes, eu vou tentar, né? Eu falo muito, é importante isso, assim, quando eles não gostam, eu não preciso falar problema seu também, entende? Problema seu, porque, isso aí é um mimimi ou qualquer coisa do gênero. A gente pode validar isso, gente. A gente deve validar isso, né? Eu sei que você tá frustrado, eu sei que você queria ver mais TV agora, a gente tinha combinado, eu sei que você queria recombinar, mas assim, eu como sua mãe, eu como seu pai, sei que nesse momento você já passou do ponto, você já está fazendo, né, já assistiu o quanto a gente acha que é adequado, o quanto a gente estuda que é importante que você acesse essa tecnologia aqui, e agora a gente não vai mais assistir. E às vezes a gente fala assim, nossa, Carol, mas ele vai chorar. E tudo bem, deixa ele chorar, assim, sabe? A gente pode estar do lado. Essa frustração, gente, ela vai vir
E às vezes a gente tem uma sensação que ele vai desabar, que ele vai morrer, né? A gente não morre disso, a gente morre de se sentir sozinho, né? Morre no sentido de fazer mal, né? A gente vai fazer mal pro nosso filho, se a gente nesse momento dizer não, dane, esse problema seu, você não tá sentindo isso não, ele tá sentindo vontade de ficar com aquela tela, ele tá se sentindo frustrado com a gente, mas a gente tem que entender o que a gente não consegue sustentar. A gente precisa sustentar esses limites. É para isso que a gente tá aqui, na verdade, como pai, como mãe, né? E a gente tem que ajudar eles dizendo, olha, eu entendo, eu valido, eu sinto muito mesmo, né? Mas hoje é não. Mas é não. E eu vou te ajudar se você quiser alguma ajuda do que você pode fazer, né? O ócio também é o pai da criatividade, tá? Então é no ócio que vai vir ideias, que vão vir ideias do que mais que eu posso fazer. O que é importante também a gente relembrar é esse não precisa estar acompanhado de sims, tá, gente? A gente dizer não e achar que a criança vai ficar imóvel, sentada no sofá, como ela fica quando tá com a tela, ela não vai, né? Ela vai ter essa energia. Sim. E a gente precisa ajudar ela a gastar energia, porque ela já está num território urbanizado, pequenininho, claustrofóbico, dentro dos seus apartamentos, e que a gente precisa ajudá-la nesse sentido também. Boa. Gente, não é fácil não, pô, e que bom, que entrevista, muita gente, que o Ivo Lopes tá lá, parabéns, Boa da Pan, excelente e esclarecedora entrevista também aqui com a gente. E Carol, e uma mensagem pros pais, pras mães, estão voltando agora pra casa no carro, estão trabalhando nas férias, né, muita gente aí não conseguiu conciliar, né? Não comprou tranquilizante, nada. Um draminzinho. A mão da cinta chega brincadeira. Ai, Carol, mensagem pros pais e mães que estão ouvindo Boa da Pan. Respirem. Lembrem-se que a infância passa muito rápido. Daqui muito pouco tempo, né? Eles nem vão querer mais passar as férias com a gente. E a gente vai lembrar desse problema que a gente tinha com muita saudade, né? Então respirem de verdade, são 2 semanas, 3 semanas, isso passa muito rápido, a infância passa muito rápido também. Então aproveitem enquanto nossos filhos ainda estão aqui com a gente, querem se conectar com a gente, buscam essa conexão com a gente, se cuidem para que possam oferecer essa conexão verdadeira para os nossos filhos. Quando a gente de fato consegue, através das nossas relações, da nossa comunidade que a gente precisa tecer, entregar minimamente essa conexão com os nossos filhos, eles também precisam menos dessa conexão online. Olha só, olha, perfeito. Carol, e pro pessoal que está ouvindo o Boa da Pan encontrar você nas redes sociais, como faz? É @CarolBinhame, lembrando que o Binhame é o inhame da batatinha com o B na frente, né, B de bola, então é Carol Binhame nas redes sociais. E eu faço atendimento às famílias, atendo também escolas e estou à disposição. Pô, Carol, obrigado, viu? Demais. E volte mais vezes aqui no Boa da Pan. É sempre bom, né? Sempre bom. Falar com a Carol. Sim. Nós somos pais. Sim. Né? Alguns mães. Mães e pais. Mães e pais. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, e Carol, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada a vocês. Salva de palmas, Carol Binhame aqui no Boa da Pan. Essa fera aí, meu.